Muito boa noite, muito bom dia, Agilizada. Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro especial com a Raro. Hoje a gente vai conversar sobre 3 passos para aumentar a nossa autoestima, né? A gente sabe, eu sei muito bem, recebo todos os dias aqui perguntas, mensagens de você, sempre relacionado à autoestima, como melhorar, como se sentir bem consigo mesma. Então eu vou trazer a Raro aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre este assunto. Deixa eu chamar ela aqui, peraí. Acho que foi. Vou esperar ver se ela entra. Olá, agilizada! Aê! E aí, meu Tudo amor, bem? tudo bem? Melhor Tudo agora com jóia? vocês aqui, muito bem, tudo ótimo Que aqui em Brisbane. Como é que tá bom! em Gold? Tá bom, tá bom. Tá mais Bom, fresquinho agora, ainda bem. isso que a Então, gente quer, né? estamos no caminho. Refresco, gente. Exatamente. Meu amor, seja muito bem-vinda. Tu quer te Gratidão. apresentar um pouquinho para as meninas, falar quem que tu é, o que que tu faz? Bom, então, em primeiro lugar, quero te agradecer por abrir esse espaço para a gente poder falar de autoestima, poder ajudar mais mulheres, que esse é um tema que mexe tanto com a gente, né? Nossa autoestima. Então, vamos trazer e transbordar na vida das mulheres. Meu nome é Haro Anzai, né? Então, eu trabalho com desenvolvimento feminino voltado à autoestima. E eu trabalho com vários pilares da vida pessoal de cada uma delas. Faço mentoria online, faço em grupo, individual. A base é a imagem, equilíbrio emocional, né? E equilíbrio emocional para lidar com os relacionamentos, com os nossos sentimentos. Trabalho também com empreendedorismo feminino. Então, como que elas podem se realizar e ter autoestima para tocar o empreendimento delas. Então, é muito Uhum. gostoso o que eu faço e muito obrigada por me convidar. Imagina, meu amor, seja muito bem-vinda. Não tenho dúvidas que as meninas vão tirar ótimos insights aqui do nosso bate-papo hoje. Então, vamos lá, né? É engraçado até, Raro, a gente tá falando sobre isso hoje, que a gente já tinha combinado, porque essa semana eu fiz um post da cirurgia plástica, Eu né? vi, eu vi, eu vi. Achei Então, ótimo, esse inclusive. lance da autoestima tem sido algo bem forte no meu perfil, principalmente na última semana, né? Eu geralmente sempre falo sobre autoestima, mas essa semana, assim, acho que foi algo que deu um clique, sabe? Na Uhum, cabeça de muitas sim, das agilizadas aqui que me seguem. sim. Então, eu acho legal a gente começar a falar um pouquinho disso, né? Porque eu também, falando da minha experiência pessoal, eu também já passei por problemas com baixa autoestima, né? Uhum, De não se sentir capaz, de parece que todo mundo consegue menos a gente se olhar no espelho, a gente não gostar daquilo que a gente está vendo, né? E eu não tô nem falando só do corpo em si, mas como um todo, é o nosso olhar, né? É realmente algo que vem de dentro para fora, né? Então, uhum, não necessariamente é como a gente look like, né? A nossa uhum. aparência, mas aquilo que a gente sente também quando a gente se olha, de não se reconhecer, né? Então, eu vejo isso assim muito claro e o quanto isso também se reflete no comportamento alimentar, né? O quanto a baixa autoestima se reflete na forma como a gente se alimenta. E também, puxando um pouquinho a brasa para o teu assado, a forma como a gente se veste, né? E o quanto a gente começar a cuidar da alimentação e começar a cuidar da nossa imagem, consequentemente também ajuda a aumentar a nossa autoestima, né? Tu Sim, eu concorda com concordo isso? com você, assim, em número, gênero e, como é que dizem? Grau, Gênero, número e grau. gênero, número e grau. Eu acho que, além de consultora de imagem, eu sou coach, né? E estou fazendo minha formação aí em terapia sistêmica. Então, hoje, até quando eu vim para conversar com você sobre autoestima com as tuas agilizadas, eu quero trazer a autoestima de uma forma sistêmica, né? De uma forma como um todo, não só voltado à imagem. A autoestima está relacionada a diversas áreas da nossa vida. Quando a gente olha, a autoestima ela está relacionada com a saúde, que é o que você trata, né? Então, a forma como eu me percebo, se eu estou acima do peso, se eu estou comendo compulsivamente, mas não quero admitir, ou nem reconheço, a minha autoestima começa a ser afetada, porque eu não consigo ter controle pelo que eu como, porque eu estou acima do peso, dentro dos parâmetros sociais eu não sou aceita.
né? Primeiro a gente vai falar Uhum. dos problemas, das dores aqui, e depois a gente vem com a solução. Eu posso olhar para minha vida financeira e me comparar com fulano, ciclano, beltrano e falar, nossa, eu não estou atingindo os níveis de sucesso financeiro que eu deveria nessa idade. Pode afetar a minha Uhum. autoestima. Minha autoestima pode estar relacionada à carreira, né? A gente busca muito a validação de quem nós somos através do que fazemos. E quando o que Uhum. fazemos não alcança a expectativa social, a gente se frustra. Isso impacta a nossa Sim. autoestima, né? Então, Uhum. a autoestima ela é nada mais, nada menos do que uma percepção que a gente tem de nós mesmas que deve ser ajustada não com a cobrança social que tem lá fora, mas com o nosso grau de evolução conosco mesmo, com nós mesmas, Com a né? gente. Uhum. Com a gente mesmo. Então, por exemplo, eu mesmo dou um exemplo, mesmo sendo uma pessoa especialista e estrategista em autoestima que lida o tempo todo com mulheres, eu também tenho minhas lutas, né? Eu acho que todo mundo tem, e uma delas, e eu coloco assim, porque você tem me ajudado, com a alimentação, né, o autocuidado com a alimentação. Quando eu cheguei para a Aline, falei, Aline, eu acho que eu não tenho problema, mas vamos conversar, que eu só acho, assim, só acho. E falando com a Aline, aquela questão da autoestima, né, me elevou porque ela traçou tantos caminhos para eu me entender que a minha Uhum. autoestima elevou em relação a esse aspecto. Então, a autoestima está muito relacionada ao autoconhecimento, né? Uhum. Então, quando você tem autoconhecimento sobre como você funciona, como você come, autoconhecimento sobre o que funciona para você, as suas cores. Eu tenho clientes que choram no final da consultoria e falam assim: nossa, eu achava que eu não sabia me vestir, eu achava que eu era brega, eu achava que nada servia em mim. E quando ela aprende, essa mulher chora e fala: nossa, obrigada, porque hoje eu sei o que funciona para mim, né? Uhum. Para carreira, eu vejo tanta mulher deslocada, sem saber o que fazer, se achando um fracasso, falta de conhecimento dos seus talentos, das suas habilidades, né? Exato. Então, eu acho que a autoestima está relacionado com tudo isso. Quais são as maiores dores do teu público quando eles chegam para você aí, Aline? É engraçado isso que você tá falando, porque enquanto eu estava falando, eu estava pensando justamente que essa falta do conhecimento. O que que eu gosto? O que que eu quero? Quais são as minhas habilidades? O que que tá bom? Né? Eu olho para mim, o que que Uhum, tá bom? uhum, Porque para dizer o que tá ruim, a gente faz aquela listinha uhum, quilométrica e dele adicionar item. Mas e o que que tá bom? Né? O que que já tá legal? Porque a gente também, a autoestima, ela é a gente ter algo para estimar. Então, se eu não me uhum, conheço, se eu tô focada só lá no que falta, no que eu ainda não tenho, no que eu ainda não desenvolvi, no tanquinho que eu vejo que todo mundo tem, menos eu, né? E isso do padrão estético tem uma coisa muito importante também para a gente ressaltar, que um dos pontos para a gente conseguir aumentar a nossa autoestima também é a gente conseguir voltar o olhar para dentro, não para fora. uhum, Porque uhum, o padrão estético, ele sempre existiu, sempre vai existir. O que que acontece? Quando eu era adolescente, era o padrão de beleza era o quê? Victoria's Secret, né? As Angels da Victoria's Secret. Sem coxa, sem bunda, sem cintura, sem nada. Eu era totalmente o oposto disso, né? uhum, Total, total. O que que é o padrão hoje? Ah, mulher trincada, fortona, fit. Agora tu imagina se a gente deixa a nossa percepção de nós mesmas, né, variar de acordo com o padrão estético. A gente nunca vai estar satisfeita, a gente nunca vai ter o que estimar, a gente nunca vai querer cuidar da gente, porque esse uhum. padrão está em constante mudança, né? Vai acompanhando o progresso da sociedade também. Sim. Então, eu vejo isso muito em relação assim, ao próprio corpo, né? Mulheres que, Uhum. nossa, faz anos que eu não me olho no espelho. Ou eu tenho um espelho que eu só olho daqui para cima. E só para lavar o rosto e fingir que tá legal. Entende? Então a Sim. gente começa a ver que essa coisa da autoestima é uma coisa muito, tem uma raiz muito mais profunda, né, Raro? Não é só Sim. aquela coisa, autoestima, se olha no espelho e você é linda. Nossa, uhul, mulher poderosa. Não Tá é? relacionado a entender as raízes também, né?
Quando eu falo de uma forma sistêmica, é você olhar para as áreas da tua vida. Quando a gente está falando sobre autoconhecimento, é você agir com sinceridade, né? Com honestidade, com carinho para si mesma e com autorresponsabilidade. Então, Uhum, quando você olha para todas as áreas da tua vida, quando você se sente super mal, você fala, ai, eu não tô bem, eu tô gordinha, eu não sei me vestir bem, minha carreira tá um fracasso, eu não tenho sucesso financeiro, você tá se sentindo ó do borogodó. O que você tem duas opções. Eu falo que todo mundo tem um adulto e uma criança dentro de si, né? A uhum, criança, ela não sabe lidar com o financeiro, ela não sabe lidar com relacionamentos. A criança, ela faz um esparramo. Ela não tem controle. Ela espera ser controlada, ela espera ser orientada por alguém. E o que acontece é que quando a gente está com essa criança no controle da nossa vida, a gente perde a mão em várias coisas. Então a gente precisa ter autorresponsabilidade e entender que ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer nada para que melhore a nossa autoestima. Que a única pessoa responsável por isso, que nem eu disse, é agir com sinceridade, com carinho e com autorresponsabilidade. Olhar e falar, ok, eu não estou dentro do peso que eu gostaria, eu vou contratar uma nutricionista, eu vou verificar uma personal trainer. Eu não estou feliz com a minha imagem, vou verificar uma consultora de imagem. Eu não estou, uhum, né, verificar o que você precisa e tomar ações para melhorar. Então, como é que você sai da baixa autoestima para alta autoestima, né? É você olhar para as áreas com verdade e falar assim, ok, eu preciso fazer algo sobre isso. É quando o teu lado adulto, toma as rédeas para fazer algo para que aquela chave mude, né? Para que as fichas caiam e falaram, ok, o que eu preciso fazer? É tomar a responsabilidade para mudar e trazer planos de ação. E eu digo que uhum, toda vez que você investe nas áreas da tua vida, você se torna mais autoconfiante. Por quê? Porque você tem aquele investimento entendendo que você fez por merecer. Que você está na tua jornada, no teu processo. E a gente tem que abraçar esse processo sem deixar que ninguém meta o dedo nele, né? uhum, Então, uhum, ok, eu vou lá na minha nutricionista. Né? Vou dar o um exemplo aqui. Vou lá na minha nutricionista. Ah, mas isso funciona, isso aqui não funciona. Não interessa. É o meu processo. I embrace my process, né? exato. E a falta de autoestima, até para fechar esse ciclo do que eu tô falando aqui, ela é boa. Sabe a doença? A doença, quando vem, a gente fala, doença não é boa, não. Harry, da onde que você tá tirando que doença é boa? A doença, ela é boa para mostrar que algo não tá bem na nossa vida. O medo, o medo não é bom. O medo, ele serve para nos frear de fazer alguma besteira. E Uhum, assim é com a nossa autoestima. Quando ela tá baixa, você fala: "Meu Deus, a minha autoestima tá baixa". Tem mulheres às vezes no meu processo de coaching, ai, meu relacionamento, minha autoestima tá baixa. Peraí, mas por que ela tá baixa? Onde é que você está se sentindo insegura? Ou seja, é aí que você tem que trabalhar. Então, ao invés de olhar para o uhum, problema, olhar o que você pode fazer para elevar aquela autoestima. Não sei se está fazendo uhum. sentido. Eu tô juntando tudo Sim, muito. sim, não, com certeza. É que tá tudo junto, né? É tudo interligado, não tem como a Uhum, gente separar as coisas, né? A gente tem sim. aquela mania de navio, né? A gente acha que a gente é navio de dividir as coisas em compartimento, só Uhum, que com a gente isso não acontece, né? Se o navio afunda, pode ter coisas que se salvam, mas com a gente não. A gente só se salva quando a gente consegue relacionar todas essas áreas. E é muito interessante isso que tu tá falando da criança e do adulto, porque principalmente, né, no comportamento alimentar, na forma que a gente se alimenta ou nas resistências que a gente tem à mudança de estilo de vida, por mais que a gente queira. Né? Por que a maioria das pessoas desiste na metade do caminho? Porque não toma essa responsabilidade, não deixa o adulto, a adulta, assumir o controle. Né? Eu percebo, Raro, que a gente tem virado adultas muito tarde. Muito tarde. E eu tô falando de amadurecimento. Né? uhum, A gente é adolescente até acontecer alguma coisa muito forte que, pá, agora eu tenho que virar adulta, né? E isso a gente percebe, ai, mas eu não gosto de salada. Ai, mas eu não vou fazer isso. Tá na hora de comer feito adulto,
Já Uhum. passou da hora. Por quê? Porque a gente é adulta, né? E toda essa questão com autocuidado que interfere diretamente na nossa autoestima, o que que acontece? Quando a gente era criança, quando a gente era menor de idade, adolescente, os nossos pais eram responsáveis pela nossa alimentação, pela nossa saúde, por nos levar no médico, por buscar soluções para aquilo que a gente estava passando. Só que a gente cresceu, a gente virou adulta. Se a E gente não será que a gente quiser, virou adulta, né? pois é, Será? deveria, né? Deveria. Eu vou te dar um exemplo que eu achei bem bacana, hoje eu fiquei bem orgulhosa de mim, viu, Nutri? É, É. eu amo que a Aline, ela sempre fala assim, coma sem culpa, né? Coma sem culpa. Vai lá, separa, mas ao mesmo tempo ela também desperta aquela consciência do tipo, às vezes, ok, you had enough. Não Uhum. fique arrumando desculpas o tempo todo. E eu tô seguindo ali, né? O que ela tá me orientando. E toda vez que eu vou nas minhas clientes de consultoria de imagem, elas são umas fofas. Aline, nós temos clientes maravilhosas, né? Vamos combinar. Temos. E toda vez que eu vou numa cliente, e eu tenho, assim, né? Duas clientes pela manhã, uma à tarde, às vezes uma pela manhã, duas à tarde, é quase todo dia isso. E daí o que acontece é que elas me oferecem um bolinho, um chá, um pão de queijo. E daí hoje eu já tinha tido as minhas clientes. Daí quando eu fui na última cliente, ela tava no meio da consultoria e ela falou assim: só um pouquinho, meu amor, eu vou trazer um pão de queijo pra gente. E eu achei ela uma fofa, eu achei uma fofa. Mas eu já tinha tido a minha cota. Se eu deixasse Uhum. a minha criança tomar conta dessa situação, o que que eu ia fazer? Criança faz o quê? Se lambuza com chocolate. Criança faz o quê? Come adoidado doce até a tarde, daí Uhum. tem um pico de energia absurdo. Criança não se Porque não tem responsabiliza. noção, não tem noção das consequências, né? Exato. Daí hoje eu lembrei da minha Nutri. Falei, eu poderia se eu já não tivesse tido a minha cota. Mas eu sou adulta o Uhum. suficiente para entrar nas séries e falar: muito obrigada, eu aprecio o pão de queijo, mas eu tô seguindo uma linha de dieta, Uhum. que não é dieta, né, Aline? É Sim, uma sim. reeducação alimentar, mas para ela entender. E quantas vezes a gente faz isso em outras áreas da nossa vida? E daí o que que a Uhum. criança faz? A criança, ela se vitimiza, ela culpa. Ai, a culpa não é minha. A culpa é da minha ansiedade que eu como demais. Ai, a Uhum. culpa não é minha que eu tô me sentindo bem, eu não tenho dinheiro para investir num Uhum. processo de autoconhecimento. Eu E a gente. falo, Raro, para os meus clientes que é a síndrome do Homer Simpson, né? Que a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Que ele fala isso. Então, é bem isso que ele tá falando. A culpa é do mundo. É do chocolate, é do pão. Não é minha que tô me mimando, passando a mão na minha cabeça, ouvindo as minhas desculpas, né? Mas desculpa, continua. Não, e isso se reflete na autorresponsabilidade, autocuidado, para que você tenha autoestima. Então, quem tiver Sim. aí, anota. Como é que eu chego na minha autoestima? Autorresponsabilidade mais autocuidado igual autoestima, Uhum. né? Então, quais são as áreas da tua vida que hoje você está se sentindo inferior? Não precisa ser sobre alimentação, não precisa ser sobre consultoria de imagem. Às vezes você está se sentindo frustrada com a tua vida financeira. Às vezes tua autoestima está baixa em relação ao teu relacionamento. Uhum. E agradeça ao fato de você se sentir assim, porque ele é um ótimo indicador para onde você deve ir. Imagine se a autoestima não tivesse seus altos e baixos. Você nunca ia ter um pico de evolução, Uhum. né? Que é o que eu falo, que Exato. é a questão né, da doença no corpo, do medo. O importante é reconhecer. Hoje, se a gente fizer um exercício aqui, né, Aline? Qual é a tua dor? Uhum. Aonde que a tua autoestima tá pegando? Pensa aí, pensa aí. Onde é que hoje eu tô me sentindo o cocô do cavalo do bandido? Né? E Uhum. eu sempre falo isso. Aí você vai pensar, ok, então quer dizer que eu preciso reconhecer onde é que tá essa dor e pensar o que que eu vou fazer para solucionar.
Eu falo como coach Uhum. até que a nossa mentalidade, ela sempre foca só no negativo. Se eu pegar uma folha em Eu branco ia falar aqui, isso agora. né? Eu tô sem uma folha. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma folha em branco. Peraí. É sempre o que a gente não tem, o que eu ainda não sou boa, o que eu ainda não conquistei, né? É sempre o que está faltando. É sempre para eu vou fazer um escassez. exercício aqui. Quando eu faço assim, o que vocês veem aqui? Tá conseguindo ver, Um Aline? círculo, aham. Tipo um túnel, assim. Tá. Então você vê uma bola preta, né? Digamos. Uhum, uhum, O que a gente faz? É assim a vida. A gente foca nisso aqui. uhum, Toda vez que eu faço exercício com os meus clientes, ninguém fala, nossa, olha quanto espaço branco que eu tenho. uhum. Ninguém Sim. fala, olha o mundo de possibilidades. Não tá pegando foco, né? Mas ninguém fala, Mas dá para olha, entender, dá para entender. Uhum, ninguém fala, olha o tanto de espaço branco que eu tenho, olha o mundo de possibilidades. E a nossa uhum, mente, quando a nossa autoestima tá baixa, funciona assim. Nossa, eu tô com problema. Eu lido muito com gestantes. Gestantes têm muito problema com a uhum. autoestima, né? Sim, Pela transformação do corpo, pelo relacionamento com os maridos, muda bastante, né? Porque os maridos, eles engravidam também com a mulher no sentido de estar em outro estado mental e emocional, que não claro. é o mesmo da mulher. Então, eu sempre falo assim: o que você pode fazer para tomar responsabilidade para agir sobre aquela área, né? Sim. E eu vejo muito isso, sabe, Raro, que é uma das pedras que deixa a nossa autoestima lá no chão, não deixa a nossa autoestima deslanchar, que é justamente isso, o olhar para todo mundo ao nosso redor. O que que Uhum. aquela pessoa. Ah, não, mas aquela pessoa é a história da grama do vizinho, né? Que é sempre mais verde. E aí é o que eu falo para as minhas clientes. Chega! Para de ser figurante na conquista, na jornada, nas transformações das outras pessoas. Tá na hora de ver a tua transformação. Porque senão a gente. A lista daquilo que a gente não tem, daquilo que a gente ainda tem que melhorar, ela só aumenta. Enquanto aquilo que a gente é boa, tá lá, esquecido, apagadinho. E onde que a gente brilha? Quando a gente faz aquilo que a gente é boa. Quando a gente Uhum. assume, e não é assumir a palavra. Quando a gente reconhece e põe para o mundo aquilo que é nosso, aquilo que a gente é bom. Né? A gente vive num mundo também tão competitivo, né? Isso não é uma crítica, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A gente vive num mundo tão competitivo que é sempre quem tem mais, quem faz mais, quem emagreceu mais, quem tem mais gominho na barriga, quem tem mais bumbum na nuca. É sempre a gente está em competição, né? Então o nosso foco já vai sempre porque eu não tenho, né? O que eu ainda não fiz. Infelizmente não vou conseguir assistir. Amei. Eu vou Ah, deixar gravada, gente. Essa live vai ficar salva, tá? é Se o isso. Instagram permitir. Então vocês podem assistir depois também. Mas fica aqui com a gente, que aí vocês aproveitam e Isso. tiram as dúvidas também e podem conversar aqui com a gente. Aproveita que a gente tirou esse tempinho para estar aqui, né? Até Então eu porque, vejo que Aline, eu preparei uma surpresa para quem ficar até o final. ó, Tá bom? fica a Essa foi dica. uma coisa que eu fiz Fica a de dica. última hora, tá? Adorei. Adorei. No último segundo do segundo tempo. Então, quem ficar aqui com a gente, manda aviãozinho para o seu amigo, para sua amiga que estão precisando elevar a autoestima, que tem um presente especial para quem ficar com a gente. Porque Ó, assim, né, Aline? Eu entendo que, eu reconheço que quem está aqui está precisando elevar a autoestima. E se você precisa elevar, a gente quer honrar a tua presença aqui. Então, tem exatamente. presentinho no final da live, tá? Adorei, adorei. Vamos que vamos. Mas eu vejo que é muito isso, sabe, Raro, de é sempre o que não, o que que não tá bom. Uhum, O que que eu tenho que mudar no meu corpo? E não tá, mas o que que tá bom, né? Ó, uhum. traz esse olhar para abundância, para o que tá bom. A gente fica muitas vezes presa numa mentalidade tão escassa que é isso que tu falou, que a gente não consegue ver as possibilidades, né? A gente não consegue reconhecer aquilo que tá bom. E cada vez mais a gente vai ficando mais escasso. Porque parece que nunca tá bom. Nunca tá bom. E aí a abundância nunca chega.
E o que você está falando é tão incrível que me fez lembrar hoje esse atendimento que eu fiz, né? Dessa minha cliente grávida, ela está no Brasil. E o que que acontece? Ela estava se sentindo muito mal, né? Porque, que nem eu falo, o corpo muda, tal, primeira filha, enfim, Hormônios, tudo. hormônios. E que nem eu falei, né? Cada um tem um, né, o marido, enfim, ao seu redor. E daí ela me mandou uma foto linda, 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 esplendorosa. Eu falo que as mulheres, durante o período da gravidez, elas ficam com uma luz, né, Aline, que é algo assim Uhum. inexplicável. E ela estava muito triste. E eu falei, meu Deus, como você tá maravilhosa. E às vezes o que tá faltando é ter gente ao seu redor para te dizer o quanto você tá maravilhosa. Porque Também. quando você tá no buraco, você não consegue enxergar nada, que nem você disse. Você tá mergulhada naquele foco Tá no aqui, né? Ó, caos, né? tá vendo só a bolinha aqui, não vê as Uhum. possibilidades ao redor. E por isso que eu falo tanto da gente nutrir relacionamentos de alto valor para nos ajudar, né? Quando você tem relacionamentos de alto valor, você consegue ter pessoas que te direcionem, pessoas que te façam encontrar a tua melhor versão, pessoas que lembrem Uhum. quem você é, né? Quando você tá lá, ai, mas mãe é especialista em fazer isso, né? Eu digo que eu, várias vezes, quando eu caí do penhasco, eu falava, mãe, por que quero desistir? Mãe, minha mãe fala assim, minha filha, olha o tanto que você já andou, olha o que você já superou, olha lá pro teu passado, lembra o quanto que você já fez. Hum. É, Então tá, né? Não, eu ia e eu falar que acho que tá além. surrounded é muito importante, sorry. Sim. Não, não. É, eu acho que além disso, da gente estar, claro, num ambiente que nos proporcione esse olhar que a gente não está conseguindo ver, eu acho que mais importante ainda é a gente nutrir também o relacionamento que a gente tem com a gente mesma. Porque tem momentos que a gente não vai ter ninguém ali para nos puxar, né? E é muito engraçado, né, Haru, que a gente trata todo mundo bem. Nossa, a gente é super querida, super cuidadosa, super genuína com todo mundo. E com a gente é a pior megera da vida, né? Eu sempre digo para as minhas clientes: olha o que tu tá falando de ti mesma. Olha o que tu tá falando para ti mesma. O nosso Uhum, cérebro, ele não sabe diferenciar o que que é verdade e o que que não é. Ele só uhum, sabe aquilo que a gente conta para ele. Então, se uhum, tu tá ali o tempo todo, olha como eu tô gorda, olha esse braço. Ah, eu sou incapaz, eu sou preguiçosa, eu não consigo fazer as coisas, nada de bom acontece na minha vida, eu nunca vou progredir. Cara, imagina que tem alguém te falando isso. Tu mora com uma pessoa assim. Tu vai querer dar um soco na cara dessa pessoa. Tu vai querer mandar essa pessoa longe da tua vida. Por sim. que que tu tá sendo essa pessoa pra ti, né? Uhum. Então, é muito importante, sim, a gente ter pessoas que nos levantem também, mas principalmente a gente ser essa pessoa pra gente mesma. Eu Mano, sempre fantástico. falo, eu sempre falo para os meus pacientes, ó, tu falaria isso para uma amiga tua? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É, de jeito nenhum, por quê? Ah, porque machuca. Então, por que tu está falando isso para ti mesma, né? Então, Uhum. talvez uma dica bônus aí, né, é a gente não se permitir falar com a gente mesma como a gente não falaria com uma amiga nossa, né? Sim, Ou não falar com a gente mesma de uma forma que a gente não permitiria que outra pessoa falasse com a gente. sim. Porque senão a Isso é uma gente coisa que a gente vai. não faz, né, com constância. A gente não analisa. A crítica ela é tão automática que a gente não analisa. Então, realmente, quando você olha e para, desperta a Uhum, consciência e fala: nossa, o que que eu tô falando? Quais são as palavras que eu tô falando sobre mim, sobre o meu futuro, né? uhum, uhum. E é aquilo, né, Raro? A gente não tem como gostar de algo que a gente não conhece. Então, como é que eu vou ter coisas para estimar em mim mesma se eu não estou me cuidando, se eu não estou me alimentando de coisas boas, se eu não estou buscando novos conhecimentos, novas atividades, novas habilidades, né? Se eu tô só jogada no sofá assistindo Instagram.
assistindo, sendo figurante da vida e da transformação de todas as outras pessoas. Nada realmente vai acontecer na tua vida. Mas tu precisa começar a se movimentar. Nem que seja, começa com skincare. Começa lavando o rosto, passando um creme. Começa mostrando para ti mesma que tem vida aqui. Que essa vida vale a pena ser vivida. E aí tu começa a estimar. A gente... É aquela música, né? Quando a gente gosta, é claro que a Eu tava gente pensando cuida. nela. Tava pensando... Claro que tu canta muito melhor que eu, né? Eu devia ter deixado tu cantar, inclusive. Não! Não, minha filha, ó, hoje tentei um karaokê que falhou aqui, hein? Mas é isso, sabe? A gente precisa começar a buscar coisas. Tudo bem, tu não tá onde tu quer, tu não tá como tu quer ainda, mas vai buscando coisas para tu ter o que estimar sobre ti. De novo, o que que tá bom? O que que tá legal? Quais são as minhas habilidades? Porque isso é muito interessante, né, Raro? É, uma das perguntas que eu sempre faço nas minhas consultas é: ok, me diz 3 coisas, 3 qualidades tuas. Nossa, 3 qualidades minhas? E assim, fica um silêncio, um vácuo até vir as 3, porque a pessoa não consegue pensar coisas boas, né? Por isso que eu digo, isso também começa na gente. Percebeu que tá te falando alguma coisa negativa? Corta. É calar a Opa, impostora que tem dentro da gente, né? exato, e trazer consciência, né? Eu acho também que a gente vive estilos de vida tão, tão loucos, tão busy, né? Tão ocupados, a gente está na correria o tempo todo, que a gente não para trazer consciência para o que a gente está fazendo ou para o que está acontecendo. A gente está só reagindo, né? E O aí tempo vem a todo. culpa, aí vem o desespero. Por quê? Porque eu não estou escolhendo fazer aquilo, eu só estou reagindo, Eu acho né? muito interessante isso que você está falando, e até a canção, né, que você cantou, que eu tava lembrando disso, né? Enquanto está falando, enquanto uma vai falando, a outra vai refletindo, né? E é exatamente sobre esse aspecto de criar um hábito de autocuidado, né? Que nem está falando da questão de você regar essa autoestima, calando a impostora, né? Começando Uhum, com autocuidado, com skincare, enfim, com diferentes formas de se acolher. É legal você criar um ritual, um hábito, né? Para que isso seja regado todos os dias. Porque é muito uhum, fácil a gente se perder, que nem você falou da correria, fazendo um dia, não fazendo o outro. E quando a gente coloca um hábito, a gente constrói um hábito, ajuda muito. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui é um aplicativo chamado Fabulous. uhum, Fabulous. Fabulous. E ele é um coach, é um aplicativo coach. uhum, Então, ele coloca lá a sua rotina matinal, o que você tem que fazer. Ele coloca a sua rotina da tarde, ele coloca a sua rotina da noite. E dentro dele, daí, tem a opção de você pagar, né? Tem o uhum. aplicativo simples e tem a opção paga, que é a que eu tenho. A opção paga, gente, ela é muito legal porque eu acordo e eu já tenho minha rotina. Organizar o celular numa rotina que te ajude a entrar nesses hábitos. Então, na minha primeira tela do celular, isso é meu, que funciona para mim, que eu tô compartilhando com vocês. Uma dessa, isso pode... Eu vou Eu escrever vou aqui, escrever. Neide. Deixa que eu escrevo, Você vai escreve? falando. Uhum. Então, assim, o que acontece é que quando eu pago... voltando ao celular. Quando eu abro o celular, primeiro eu acordo, né, desperto. E eu tinha o hábito de pegar o celular e ir para redes sociais, e para o WhatsApp, papapá, papapá, tudo horroroso, né? Que não é o Uhum. ideal. O que eu faço? Hoje, quando eu acordo, eu pego o meu celular, a primeira coisa que eu faço é ler uma passagem da Bíblia. Isso faz bem para mim. Então, eu vou lá e vejo um devocional. Aquilo nutre, né? Aquilo me dá uma alegria já. Eu já desperto, então, ativando o humor, a alegria, né? A Uhum. esperança, a palavra de Deus, ela sempre traz, né? Esperança, renovo, alegria. Daí, embaixo tem o Fabulous. Já tem o Fabulous. Quando eu abro o Fabulous, ele traz uma palavra para fazer o teu coaching.
Então, hoje, por exemplo, eu li a palavra de Deus, daí eu fui lá pro Fabulous. E ele fala, fique atenta com os ciclos. Todo ciclo começa, todo ciclo encerra. E às vezes, quando a gente não tem noção dos ciclos da nossa vida, a gente se prende como se estivesse perdendo algo. E a gente não tá, é um ciclo se renovando. Caraca. Não é incrível? Às vezes a gente fica lá, ai meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Tá tudo mudando. É um ciclo se renovando. Então ele sempre traz uma mensagem boa. Daí o terceiro passo é eu, né, escovar meu dente, fazer meu skincare. Daí o que eu vou fazer? Eu vou me alimentar. E daí eu tenho um aplicativo que a Aline me cadastrou quando eu comecei a fazer minha consulta com ela. Que é onde eu registro. Ali eu tenho uma inspiração do que eu devo comer. Então, olha como é que eu começo o meu dia. Só nutrindo, só nutrindo. Daí eu coloco ali a refeição que eu comi. Então, eu tô cuidando de mim nesse momento, né? E quando você cuida de você mesma, não tem como, né? É muito difícil te tirarem de onde você chega. É muito interessante isso que tu tá falando, Raro, porque tudo que a gente tá falando é super interessante, né? E a gente vai, isso aí é muito interessante, mas é que tudo é interessante. E o que que acontece? Muitas vezes a gente acorda pra fazer o quê? A não fazer nada. Ou já acorda e vai direto pro celular, né? E eu sempre falo, as primeiras horas da manhã é o que vai set the tone pro resto do teu dia. E eu vejo isso muito claro. Se eu acordo mais tarde e não faço minha rotina direito, o dia é outro. Parece que o dia se arrasta, né? Então, de novo, a gente volta lá na autorresponsabilidade que tu comentou antes. Eu vou fazer porque eu sei como é que eu fico depois. Eu sei como que o meu dia rende. Eu sei que aquilo é importante para mim. Então, um dos passos, eu acredito que a gente pode deixar aí se planejar, criar uma rotina. E, gente, qualquer coisa na vida é uma rotina. Se tu acorda, vai no banheiro, lava o rosto, escova os dentes, isso já é uma rotina. Sabe? Não precisa ser rotina de eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou pra academia. Se tu quiser, beleza, vai lá e faz. Mas não precisa, né? Mas faz essas rotinas que vão te mostrando que tu tá te cuidando. Eu concordo com você. Bota um risquinho no olho. Risquinho no olho? É uma maquiagem, um risco no olho, tá. Um blush. É que eu parei de falar porque tu começou a falar, daí ficou... Não, desculpa. Mas sabe, essas rotinas, essas atitudes que tu tá mostrando pra ti que tu importa, porque tu tá cuidando de ti. Vamos fazer um traço aí. Quão bem vocês cuidam do celular de vocês? Deve ter capinha, deve ter a tela de vidro, aquela extra para caso caia, caso aconteça alguma coisa, a tela não rache, não quebre. Tu tá cuidando do teu celular. Tá acabando a bateria, o que que a gente faz? Coloca o carregador para recarregar o celular. Faça isso contigo mesma. Mostra que tu tá cuidando, mostra que tu tem apreço por ti mesma. Não te deixa jogada. O celular caiu, espatifou, azar, vou lá e vou comprar outro. Não é assim. Com o celular a gente ainda pode comprar outro. Agora com a nossa vida não é bem assim. Né? Nossa. Então... É bem isso que você falou, né? O cuidado com tudo ao nosso redor, mas a gente não cria uma rotina pra gente. E eu aprendi uma coisa aqui com os australianos, se eu tô certa ou se eu tô errada, eu não sei, mas é o que foi a minha percepção sobre o estilo de vida deles, né? A gente sempre tem uma filosofia de fazer o que a gente ama. Eu sempre falo, faça mais daquilo que te faz feliz. Só que, porém, contudo, entretanto, se a gente só fizer o que nos faz feliz, a gente volta a despertar a criança no controle da nossa vida. E uma coisa que eu aprendi aqui com os australianos, tem muita coisa que eles fazem porque eles têm que fazer. Eles se exercitam, não é porque eles gostam de fazer às vezes, é porque eles têm que fazer. Que é o just do it, né?
E eu vejo muito isso dos meus amigos australianos. Então, esses dias eu fui pra praia com meu marido, e daí tinha uma mulher correndo que dava gosto. Mas dava gosto de ver a mulher correndo. Falei que fiquei feliz só de ver ela correndo. E daí eu falei pro meu marido, nossa, eu queria ter, ó, 10% dessa disposição dela. Ele olhou pra minha cara e falou assim, Haruê, quem disse que ela tem essa disposição? Às vezes ela só tá fazendo porque ela tem que fazer. E muita gente Exatamente. só faz porque tem que fazer. E é aquela coisa, tem dia que eu acordo e não quero fazer minha caminhada matinal, que eu quero dormir mais um pouco. Entendeu? Tem dia que eu não quero, gente. Mas eu acordo e falo, eu vou. I gotta do it. Eu tenho que fazer, eu vou Sim, fazer. Né? sim. E tudo isso coopera para mim. É quando você olha para você e fala assim, a Haruê do futuro, né? A Haruê do futuro olha para a Haruê de hoje e fala assim, o que você fez mesmo? Eu fico me imaginando, né? Lá mais velha, lá na frente, com problema na coluna, com problema com dor Uhum. aqui, com dor lá. Falar, o que você fez quando você podia fazer? Porque agora você tá toda travada. O que eu vou dizer para minha Haruê do futuro? Então tem Uhum. coisa que para elevar a nossa autoestima, às vezes você vai ter que fazer porque você tem que cuidar daquela área, não necessariamente porque você Exato. gosta. Exato. E o pulo do gato também não é a gente só fazer aquilo que a gente gosta, é a gente fazer o que tem que ser feito, 100% concordo, mas também incluir pequenas ilhas de prazer, né, ao Com longo do certeza. dia. Por exemplo, eu detesto o meu trabalho, mas é o trabalho que eu tenho agora e é isso, mas eu fico muito infeliz, eu chego em casa cansada e não quero fazer nada. Beleza? Tu tem mais que a obrigação e a responsabilidade de incluir uma ilha de prazer aí. O que é uma ilha de prazer, gente? Alguma coisinha que tu gosta de fazer. Eu adoro sentar e ler um livro. Eu adoro sentar com uma xícara de chá, botar uma musiquinha e relaxar. Eu adoro pintar, ouvir música, cantar, o que for. Por quê? Inclui isso ao longo do dia. Isso vai te recarregando. É o carregador do celular. Nem sempre a gente vai gostar daquilo que a gente tem que fazer. Nem sempre. Mas, como a Haruê falou, pensa no teu eu do futuro. Não esquece que a gente está construindo a nossa eu do futuro hoje. Tu vai querer deixar bagunça para ela ter que chegar e ter que arrumar toda a casa que tu deixou bagunçada? Ou tu vai querer que ela possa chegar e fazer o que ela tem que fazer? Né? Então, coloca essas pequenas ilhas de prazer. Vai te dando gás, vai te dando combustível. Porque Isso. isso também vai aumentando a nossa autoestima. Eu consigo, né? A gente vai ganhando credibilidade com a gente mesma. Eu fiz o que eu me falei que eu ia fazer, né? Imagina, eu marco com a Haruê, vamos tomar um café às 3 da tarde. A Haruê chega lá às 3 da tarde e eu não cheguei. Bom, 3h15, tá, atrasos acontecem, ok. Outra vez, beleza, 3 horas no café. 3h30 a Aline não chegou. E isso vai se repetindo. Na próxima vez que eu disser, beleza, Haru, vamos nos encontrar às 3 no café, ela vai dar risada e vai dizer, tu não vai estar aqui às 3. Por quê? Uhum. Porque eu perdi a credibilidade com ela. Eu Uhum. falei que eu ia fazer e eu não fiz. E é isso que a gente faz com a gente mesma. A gente perde a credibilidade com a gente mesma. E isso baixa a nossa autoestima. Por quê? Porque eu me disse que eu ia fazer, eu não fiz. Vem toda a frustração, vem toda a culpa e vem todo eu não sou capaz. E aí a autoestima vai lá debaixo do chinelo, né? Pra não dizer outra coisa. Nossa, sensacional. Eu amei o fato de você ter falado das Ilhas de Prazer. Eu não conhecia esse termo aí e Eu não achei sei se sensacional. existe, tá? É o jeito que eu chamo. Bom, Não você sei se inventou, minha existe. filha, ó, copy nele, tá? As ilhas É, de prazer ao longo do dia. É o que eu eu faço. amei, eu amei. É aquele. Que nem se falou, é como se fosse uma estação de recarregamento, né? Das suas energias, de reabastecimento. Eu amei isso. Vou levar para mim. Adorei. É, Maravilhoso. da mesma forma como eu falei sobre a nossa pessoa do futuro, também é interessante você olhar para a pessoa do seu passado.
Eu sempre uso isso, né? Eu falo, quando eu olho aquela Haruezinha de 7 anos, será que ela ia ter orgulho de ver o que ela se tornou Uhum, hoje? Será que ela ia uhum, estar feliz com a vida que eu tô dando para ela hoje? Poxa, tá sensacional. Não, qual área? O que que eu posso fazer para aquela menina que um dia sonhou ter uma vida assim, assim, assado, com um estado de saúde, ou sei lá, o que seja que está baixando tua autoestima, o que eu posso fazer por ela? Porque às vezes a gente uhum, tem dificuldade de olhar para a gente e ter misericórdia da gente, né, Ali? De ter o senso de merecimento. E uma das coisas uhum. para elevar a autoestima é vocês terem doses de merecimento ao longo da semana. Eu mereço ter uma vida saudável. Eu mereço me olhar e me sentir bem, confortável com o que eu visto. Eu mereço um relacionamento de alto valor. Deixar essa autoestima, às vezes, estar nesse relacionamento abusivo, né? Eu mereço fazer com que eu use meus talentos e habilidades para conquistar o trabalho que eu sonho, em vez de ter esse cara aqui, essa mulher gritando comigo no trabalho. Eu mereço. Quando você olha para você com olhos de merecimento, a sua autoestima eleva e você consegue se posicionar de forma poderosa para ter uma vida extraordinária. O que acontece é que quando você está com uma mente medíocre, a autoestima lá embaixo, você não consegue recorrer ao seu merecimento. Por isso que eu uso tanto essa alusão da pessoa do seu futuro, da pessoa do seu passado, para que quando a gente está no caos, né? A gente está assim, ó, a gente está só olhando para aquele papel. E a gente não consegue olhar. Eu sempre falo para todos os clientes meus, quando eu estou fazendo mentoria de autoestima ou alguma área da vida deles que precisa ser ajustada, eu falo assim: vamos olhar como se você estivesse numa novela, como se você estivesse assistindo Uhum. BBB. Porque quando você tá lá, você é o personagem do BBB, né? Mas quando você sai, você se distancia, você consegue olhar com os olhos para uma segunda pessoa. E daí você consegue Exato. traçar iniciativas e ter atitudes. E falar, cara, essa pessoa merece o que está fazendo consigo mesma? Não merece. O É. que eu posso fazer para ela? Então, começa a elevar seu nível de merecimento também, né? Ai, eu vou fazer, sei lá, um processo de autoconhecimento. Ai, não vou não, porque não tem dinheiro. Fala que sequestraram teu cachorro, teu periquito papagaio, e fala que você tem que dar uma Uhum, porção de dinheiro amanhã se ver se você não recorre, uhum. né? Então a gente tem que parar também de dar desculpas para não tomar iniciativa para mudar esse estado. E por isso que a gente fala Exato. com mulheres poderosas aqui, né? Por isso que eu falo, né, que o perfil das nossas seguidoras, elas são mulheres que vão e fazem, né? Só o fato delas estarem aqui ou de estarem assistindo num outro momento essa live, elas já são mulheres maravilhosas porque elas estão nesse processo de busca de Buscando. crescimento, de melhoria. Uhum. Exato. Perfeito. Perfeito. Acho que já foi bem mais de 3 passos, inclusive, né? Minha A filha, a gente gente deu já aí, ó, deu a lista toda. um guia de autoestima, que todo mundo possa pegar essas dicas, acolher no coração e transformar em atitude, para que realmente consiga Uhum. ressignificar a sua autoestima. E para você que Exato. ficou até o final, tem uma surpresa, né, Aline? Lembra que eu falei? Sim. Então, eu vou dar para você uma Só sessão. para situar. Ah, tá, tá. Não, não, Pode vai, falar. vai, vai. Não, eu ia Eu... comentar da nossa imersão também. Fala. Pode falar. Pode falar. Eu e a Rara, a gente vai fazer semana que vem uma imersão em autocuidado feminino, né? Começa na terça, quarta e quinta, tá? Que delícia de conversa, linda. E a gente resolveu fazer, a gente resolveu se juntar justamente por isso, porque olha o quão poderoso é quando a gente coloca a luz nos problemas. E quando a gente acha soluções, quando a gente se mune das ferramentas certas para nos tirar da onde a gente já está insatisfeita, né? Então, só para deixar aí o convite para vocês também, né? Acho que a gente pode colocar de repente nos stories o link, né, Raro? Sim, sim, porque é que nem a Aline falou, para quem está com a autoestima baixa e precisa elevar, você precisa de ferramentas
para ressignificar a sua autopercepção, né? Então, nesse evento, a gente vai falar de uma maneira muito mais profunda sobre autoestima. Vocês vão aprender a se vestir de acordo com o seu body type, com as suas linhas corporais. Você vai aprender mais sobre as cores que te favorecem. Você vai aprender qual é o seu estilo e como deixar sua marca pessoal sem se sentir insegura com o que os outros acham ou deixam de achar. Você vai se sentir segura na hora de apostar a fazer compras. Quando você abrir o guarda-roupa, você não vai falar, ah, eu não tenho roupa. Ou, ah, não sei o que vestir. Né? Você vai olhar o teu guarda-roupa e vai falar assim, nossa, eu sei o que eu vou vestir para esse evento aqui, porque eu, independente do que me falarem, porque eu sou dona de mim. Entendeu? Exato. Você vai aprender sobre nutrição com a Aline. Tem a Ângela da Skincare que vai falar sobre cuidados com a pele. Porque, querendo ou não, né, gente? A nossa pele, ela é nosso cartão de visita. Sim. Né? E muito importante, assim, porque às vezes tem mulheres que já fazem isso, mas às vezes falta, ou quer dar um boost. Então, a nossa ideia é trazer essas dicas bem de forma bem simples, bem prática mesmo, para vocês saírem daí já se cuidando, melhorando sua autoestima e de fato tirando do papel aquelas resoluções de ano novo que, ó, há quantos anos tu coloca lá que vai te cuidar, que vai te alimentar bem, né? Que vai te vestir Vão ser melhor. empoderadas de lá. Exatamente, exatamente. Então fica o convite aí para vocês, imersão em autocuidado feminino, dia 15, 16 e 17 de fevereiro, às 8 horas, horário de Brisbane, tá? É online, gente, a nossa ideia, né? A gente queria muito fazer presencial, mas com toda a situação do Covid a gente teve que adaptar. O que, por um lado, é bom, porque do lugar que tu estiver do mundo, tu pode participar também. Então, só para vocês terem um guia, terça, quarta e quinta, às 7 da manhã do horário de Brasília. Esse vai ser o É horário do 7 nosso às 8. evento. Agora eu me peguei aqui. Às 7 da manhã do horário de Brasília, às 8 da noite pra gente. Tá, tá. Tá? Me Mas confundi. agora faça a sua surpresa para as nossas maravilhosas que estão aqui nos acompanhando. Então, para todo mundo que está aqui, que realmente está falando, olha, eu tô com a minha autoestima lá embaixo, eu tô com a minha autoestima realmente né, comprometida, não consigo mais me enxergar com os olhos do que um dia eu me enxergava, que brilhava, né? Eu tô perdida hoje com a minha identidade. Eu não sei qual o motivo da tua baixa autoestima, mas eu só sei que uma vez eu já passei por um processo e foi muito doloroso. E se eu tivesse alguém que pudesse me guiar nessa jornada, como teria feito diferença? Então, eu quero te presentear com uma sessão, uma mentoria sobre autoestima. Me mande um inbox lá Maravilhosa! e eu vou dar para você uma sessão, uma mentoria, para que você comece a ter clareza. Porque aqui a gente falou de uma forma geral, né? Mas se você ficou aqui até o final, escreve aqui agora já para a gente deixar registrado, senão a gente perde, né, Ali? Sim, Se você é exatamente. essa pessoa que está aqui hoje, está falando, Haru, eu não me sinto mais confiante como antes, eu gostaria de ter coragem para tomar atitudes na minha vida que eu não consigo. Haru, eu realmente acredito que eu poderia ser mais e fazer mais na minha vida, mas eu me sinto paralisada, eu me sinto travada. Eu sei como você se sente. Seja pela tua imagem, porque eu já fui o patinho feio do rolê, seja pela tua comunicação, se você não consegue ter relacionamentos saudáveis, seja porque você não Uhum. consegue engatilhar num relacionamento amoroso, saudável, e você está se relacionando com pessoas de baixo valor, com pessoas que nunca te valorizam, seja porque você está com um problema familiar, que você fala assim, eu tô com confusão na família o tempo todo e eu não me encaixo na minha família. Então, se você é essa pessoa, coloca aqui que você tem a minha mentoria. Essa é uma sessão para te trazer clareza. Amiga, a mulherada tá doida aqui. Elas querem. Eu Mas já, vai. já, já aconselho aqui, ó. Já segue a Haruê, já manda inbox lá pra ela e já combina a tua sessão, né? Sim, E para não se também perder por aqui. para não se perder por aqui, exato, porque a gente tem uma coisa, né? A diferença entre quem tem resultado e quem não tem resultado não é simplesmente a gente tomar consciência do problema, é a gente agir para resolver esse problema. Colocar a luz no problema é o primeiro caminho, é o primeiro passo, mas a gente precisa agir para transformar isso.
né? Sim. Então, falem com a Haruê, 100%, vocês não vão se arrepender, ela é maravilhosa. Bom, vocês viram aqui, né? Vocês tiveram uma pequena amostra do que é essa mulher incrível. E, gente, não esqueçam que a gente tem a nossa imersão de autocuidado feminino também, inclusive as inscrições estão encerrando, tá? Então, podem Corre mandar lá. mensagem inbox pra gente, corre, garante a tua vaga. E a Cris falou aqui, né, que é tão difícil, né? É complicado, é muito desafiador. E eu acredito que todas nós passamos por isso em algum momento da nossa vida, né? Eu já passei, a Haru já passou, vocês já passaram ou estão passando, né? Então, tem alguns momentos que a gente se sente perdida, sem direção, sem saber para onde ir. E é nesses momentos que a gente tem que se unir, se munir de pessoas que nos elevem e que a gente consiga acessar ferramentas e colocar essas ferramentas em prática, né? E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque tem uma diferença muito grande entre aceitação e comodismo, né? Para a gente transformar alguma coisa, seja o nosso corpo, se eu quero emagrecer, para eu transformar isso, eu preciso aceitar onde eu cheguei, onde eu tô. Só a partir da aceitação que eu consigo mudar. Só que a gente confunde aceitar com se acomodar. É como se, azar, eu sou assim mesmo, né? A síndrome da Gabriela, Uhum. eu nasci Sim. assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Não, né? Então, não esqueçam essa diferença e tomem atitude, né? Só me relaciono com pessoas erradas. Pois é. A gente A tem que gente aprende com a verificar quais são os seus experiência. vícios. A gente tem que ver, Rafa, quando a gente conversar sobre seus vícios emocionais, raízes de infância. Enfim, é um papo Contratos profundo que a gente vai ter. inconscientes, contratos Sim, inconscientes que foram feitos, né? Ah, gente, maravilhosa, maravilhosa. maravilhoso. Outro dia a gente Perfeito. vai marcar um outro bate-papo sobre relacionamentos. Ai, temos. Meu Temos. amor, eu quero te Aline, agradecer muito, 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 muito por estar aqui hoje, gratidão. por ceder um pouquinho do teu tempo aí pra gente e pela parceria aí na imersão em autocuidado feminino, que hopefully num futuro breve vai acontecer presencialmente, né? Tô louca para fazer isso acontecer e que a gente possa seguir ajudando muitas e muitas mulheres ao redor do mundo, né? E para quem está aqui nos assistindo, se fez sentido isso que a gente comentou, se vocês se identificaram, conseguiram ter um insight, compartilha. Compartilha com as amigas, porque, gente, fofoca se espalha numa velocidade, a velocidade 5 do Creu, né? Qualquer fofoca é espalhada rapidamente. Qualquer fake news se espalha rapidamente. Começa a espalhar coisas boas. Uhum, Começa a uhum. encorajar outras mulheres também, né? Nossa, E é faz isso total que a gente sentido. espera poder seguir fazendo também. Então, muito obrigada a todos que assistiram. Gratidão. Meu amor, muito Deus obrigada. E não abençoe, muito esqueçam de obrigada. falar com a Haru Me senti lá muito no teu inbox. honrada e com certeza vamos abraçar essa mulherada para que a gente possa se sentir empoderada, bem resolvida e conquistar esse mundão aí que espera pela gente. Exatamente. Tá É isso bom? aí. Uma ótima noite, um ótimo dia e a gente se vê. Vamos que vamos, a gente não para. Vamos que Super vamos. beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.